Olá, meus amores. Bem, dando continuidade ao tema da nossa aula de hoje, que trata do governo geral e das invasões francesas na América, ficamos apenas pontuar como foi o governo do governador Duarte da Costa e qual é a relação que esse governo vai ter com a chegada dos franceses em nosso território. Vamos lá? Já fizemos uma discussão sobre o que foi, o que representou o governo geral, falamos um pouquinho, sobre Tomé de Souza. Agora a gente vai falar um pouco sobre Duarte da Costa. Bem, claro que cada governador ele vai ter um tempo de governo, um tempo de comando. Tomé de Costa ficou responsável por esse processo inicial de impor esse regimento. Logo depois ele foi sucedido por Duarte da Costa, que vai ter a missão, ou melhor, vai ter a função de propagar ainda mais o ideário católico no Novo Mundo, na América Portuguesa. E é nesse momento de governo de Duarte da Costa que a gente vai ter a fundação do Colégio São Paulo, que será administrado pelos jesuítas. Alguns alunos às vezes questionam, Grazi, durante a colonização, apenas a ordem jesuítica ficou destinada e responsabilizada por esse processo de catequização? Bem, nos primeiros anos da colonização, sim, tendo em vista que é no governo geral que a gente vai ter a maior chegada, o maior quantitativo de religiosos jesuítas em nosso território. Porém, outras ordens também foram direcionadas ao Brasil, os franciscanos, os carmelitas. Então, mas para o contexto da catequização, e principalmente nessa fase inicial do governo geral, serão os jesuítas os mais, responsáveis por esse processo de conversão à fé católica. E quando a gente pensa esse Colégio São Paulo, não imaginem que esse colégio ele foi criado para os indígenas. Para os indígenas teremos as missões, teremos esse processo também de formação educativa, de conversão à fé católica, mas esse Colégio São Paulo, fundado pelos jesuítas, na verdade, é para os filhos dos colonos, ou seja, aquelas crianças que já nasciam, que haviam nascido em nosso território. Então, elas também passavam por um processo de formação dentro dessas escolas religiosas, trata-se de uma escola confessional, e era uma forma também de fazer com que os colonos se mantivessem ainda atentos às questões religiosas, certo? Então, nesse cenário, a gente vai ter a influência do Anchieta, que também vai ser um jesuíta muito importante nesse processo de formação, ele vai ficar à frente desse colégio, mas também ele vai ser importante para esse processo de colonização. E é nesse período, justamente de governo de Duarte da Costa, que a gente vai ter a invasão francesa em 1855. Claro que com a invasão francesa, durante o período de Duarte da Costa não consegue enfrentar os franceses e nem retirá-los do poder, do território dito português. Isso só vai ser conquistado durante o governo do outro governador geral, Mendes Sá, por meio da ação do seu sobrinho Estácio de Sá. Então, Mendes Sá ele vai demorar muito mais do que os seus antecessores no poder, e é um momento chave, 2 pontos chaves desse governo dele. Primeiro, ele vai ser responsável por expulsar os franceses e por dar fim à colônia francesa fundada onde hoje seria o Rio de Janeiro, que foi nomeada por França Antártica. Além de tudo, é no governo de Mendes Sá que a gente começa a receber as primeiras levas de mão de obra africana que será escravizada principalmente nos engenhos de produção de açúcar. Claro que, saliento, essa mão de obra não é barata, é uma mão de obra onerosa e nem todo senhor proprietário de engenho vai ter condição de adquirir logo de cara uma mão de obra tão onerosa que, claro, esse processo de escravização, de tráfico, de chegada desses africanos aos portos do Brasil, tudo isso era mediado pela própria coroa portuguesa, que também lucrava com esse comércio das almas, ou como a gente também chama, comércio ou tráfico infame, ou seja, aquele que tem relação com os africanos. Bem, diante de Mendes Sá, a grande proposta vai ser expulsar os franceses.
Inclusive, isso aqui é uma iconografia, foi pintada muito tempo depois, ao século XVI, mas que faz uma referência, uma menção à importância de Estácio de Sá, diante da expulsão dos franceses dessa região da Baía da Guanabara, que depois a gente vai nomear e vai conhecer por Rio de Janeiro. Então, isso aqui é uma forma de reconhecer, mesmo depois, a importância desse evento histórico da expulsão dos franceses e da permanência dos portugueses na colonização do nosso território, no caso do Brasil. E aí a gente fala um pouco das invasões francesas para a gente concluir nossa aula de hoje. As invasões francesas, elas vão começar por volta do século XVI, e quando elas começam, a gente primeiro precisa entender por que os franceses vão ter interesse de vir para a América. Primeira questão, eles não aceitam o Tratado de Tordesilhas, assim como os ingleses também não aceitavam, não acatavam, e eles buscaram também lucrar com esse processo das expedições ultramarinas, né? A diferença é que os franceses eles vão conseguir se estabelecer no Brasil e vão fundar, inclusive, a chamada França Antártica e depois a França Equinocial. A França passava por um processo muito delicado em virtude das reformas religiosas, como eu bem pondero aqui no nosso primeiro ponto, e essas reformas religiosas suscitou um conflito político e religioso entre católicos e huguenotes, que seriam os calvinistas franceses. Então, muitos desses calvinistas, querendo fugir dessa onda violenta que tomava o país, decidiram se aventurar para vir para o Brasil, porque julgavam que aqui, ou melhor, na América, poderiam ter a liberdade religiosa tão sonhada. Então, a princípio, eles vão conseguir a permissão do próprio rei francês, Henrique II, que vai dar a eles o aval para eles poderem atracar em território dito português, mas que era, na verdade, o Brasil. Então, quando eles chegam, eles vão se concentrar na região da Baía de Guanabara, já em 1555. Lá, os franceses vão estabelecer uma relação de certa convivência pacífica com os indígenas tamoios, o que vai favorecer os franceses adentrarem, se fixarem no território e fundarem a sua colônia, certo? Porém, muitas críticas vão ser feitas aos franceses, porque lá na França corriam boatos de que aqueles estavam perdidos, entregues aos desrespeitos dos preceitos religiosos, estavam se envolvendo com os indígenas, e isso tudo era visto como algo muito negativo para o povo francês naquele contexto. Mas os franceses que vieram com esse espírito aventureiro e colonizador para o Brasil estavam um pouco preocupados com os juízos de valores que lá na França se faziam a respeito da postura que eles tinham aqui. E aí, justamente, eles vão fundar essa França Antártica, na chamada Baía de Guanabara, até que Estácio de Sá vai ser a pedra no sapato dos franceses. Vai, inclusive, Estácio de Sá mandar construir o forte de São Sebastião, essa aqui, mais ou menos essa estrutura aqui, vai contar, inclusive, com o apoio de outros grupos indígenas, rivais até mesmo dos tamoios, para garantir a expulsão dos franceses. E, de fato, vai consumar. Embora demore um pouco os franceses na região que eu acabei de citar, a Baía da Guanabara, mas em 1567 eles vão enfrentar uma força que até então eles não estavam se deparando e, de fato, Estácio de Sá consegue expulsar todos os franceses do Rio de Janeiro. E aí você pensa, acabou a história aí? Não. Os franceses, não satisfeitos, vão correr para o norte do Brasil, mais especificamente na região do Maranhão, e lá vão fundar a França Equinocial, a segunda tentativa de colonizar um território brasileiro. E quando chegam na região do Maranhão, hoje Maranhão, na época não era Maranhão, fundam a França Equinocial, mas vão contar com a resistência de dois sujeitos importantes, Jerônimo de Albuquerque, já discutido na aula passada, o Adão pernambucano, aquele que praticamente povoou Pernambuco por meio das relações que ele teve com as várias indígenas de diversas etnias. Então, Jerônimo ele vai criar uma missiva saindo de Pernambuco para o que hoje chamamos Maranhão, e lá vai conseguir expulsar os franceses. Definitivamente, os franceses saem no século XVII, são expulsos do nosso território, porém,
houveram outras tentativas dos franceses de ocupar o nosso território após esse período de formação da França equinocial, mas eles não tiveram êxito, não tiveram resultado, né? Então, com isso a gente conclui os assuntos de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um cheiro no coração de cada um, de cada uma. Boa semana para vocês.